É Américo Pinto Serra, o pai. Paulo Américo Pinto Serra, o filho. E Paulo Henrique Pinto Serra, o filho do seu Paulo e neto do seu Américo. Isso. Uma família radicada em Santo André desde 1921. Certo. E o seu Paulo, que está nos recebendo aqui na sua casa, em Santo André, está completando 80 anos. E tanto o filho como o pai estão no almanaque dos vereadores, porque ambos foram vereadores em Santo André, no início da carreira política. Já é a segunda edição, o almanaque de vereadores da Câmara Municipal de Santo André. Paulo, parabéns. Muito obrigado. Muita força, muita saúde, Amém, muitos amém. aniversários mais, junto com o Luquinha e com todos os netinhos. Cinco Cinco netinhos, netos, né? Que são os bisnetos do senhor Américo. Isso mesmo. Da Casa Serra. Da Casa Serra, que ficou 40 anos praticamente no mesmo local, na Senador Flacker. E mexer com pano, com tecido. Então, era Casimira que chamava. Casimira Kovarik. Antes do Tergal, a Casimira. Tergal, Terilene, mas o que existia naquela época. E que o meu pai, ele chegou em Santo André em 1921 e foi, em 22 entrou no Kovarik, Lanifício Kovarik, na estação, hoje é o... Terminal do outro lado. Isso, mas antigamente veio o Jumbo, agora é Açaí, se não me falha a memória. Certo. E trabalhou 25 anos lá. O tiro de guerra. Tiro de guerra do lado esquerdo. Eu lembro bem porque eu nasci... Ele veio solteiro? Meu pai? Sim. Sozinho? Veio com a mãe. Ele tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Ele 11 para 12. E logo que chegou em Santos, óbvio, naquelas viagens que ele comentava que demorava 36 dias para atravessar o oceano. Vinha lá em rede, dormia em capim, palha, coisa parecida, né? E chegou em Santos, veio para Santo André. E aqui chegou em 21 e morreu com 90 anos em Santo André. Olha que interessante, 21, a venda de navio Perfeito. do papai Américo. Isso. 22, dois portugueses, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, fazem a primeira travessia aérea do oceano. Um ano antes. Um ano antes, olha aí. Olha, Sacadura Cabral, nós temos o bairro, Gago Coutinho, nome da avenida. Né? Aqui em Santo André. Novo Horizonte. O seu pai devia falar muito dele. Falava, né? É lógico que ele, quando isso aconteceu, ele era menino, então. Né? Mas ele, nesses 25 anos de Kovarik, aquele tempo não tinha, né? INPS, INSS, coisa que tinha, e API, assim, muito tímido, né? Mas não em 22, não existia. Ele trabalhou os 25 anos, com a indenização do Kovarik, ele abriu a Casa Serra. Casimiras. Só com Casimira. Na Senador Flacker. 194, passando lá o Carlos Gomes, né? Entre o Carlos Gomes e o museu. Isso, né? Passando do lado direito mesmo. Passando o Carlos Gomes antes de chegar na esquina. Né? Ele chegou a estudar no grupo escolar? Não. Você estudou? Eu estudei. Eu fiz meus 4 anos lá. Meu pai, ele não tinha, ele sabia ler, tinha uma caligrafia muito bonita. A caligrafia eu conheci nas atas, assinaturas do 1º de maio. Isso mesmo, ele tinha uma caligrafia muito bonita e aprendeu praticamente sozinho, assim, né, nessa transição de Portugal para o Brasil, né? A mamãe ele conheceu aqui em Santo André? Sim, no 1º de maio. Como é que ela chamava? Hermínia. E ela era filha de italianos. Ela nasceu na rua Jesus de Lima, onde hoje eu não sei se ainda continua uma agência do Bradesco ali, que meu pai, inclusive, olha as coincidências da vida. Meu pai foi morar lá. Ele comprou um apartamento ali, foi morar onde minha mãe nasceu. Minha mãe, infelizmente, faleceu meio cedo, né? Ele casou-se novamente e foi morar onde minha mãe nasceu. Uma das homenagens mais bonitas, ele teve várias, uma das mais bonitas foi dado o nome dele, Américo Pinto Serra, aquela passarela luso-brasileira, que interliga o centro antigo com o centro novo,
que é onde está o Paço Municipal. Foi. E eu lembro que eu fui nessa cobertura, e estava lá, estava Marlene, estava... Eu também participei. Toda a família estava lá. Meu pai fazia um comentário sempre que ele tinha, assim, depois, né, quando éramos mais jovens, ele tinha 4 amores, né? Primeiro a família, né? Ele, minha mãe e os 3 filhos. Depois a cidade de Santo André, que recebeu ele muito, de braços abertos, acolheu, né? Terceiro, o 1º de Maio. E quarto, a Beneficência Portuguesa, que ele era português. Que era português. Então, e essa ficou, né? E sempre as coincidências, né? Avenida Portugal. As coincidências. Nasci na Avenida Portugal, 1º de Maio na Avenida Portugal, Beneficência na Avenida Portugal. As coincidências da... Eu estava relendo aquilo que a gente escreveu um tempo atrás, eu perguntei, conversando com... Eu gravei na época com o Paulinho, e ele diz assim que várias coisas. Eu falo que o meu avô, né, Américo Pinto Serra, é um dos meus cabos eleitorais mais ativos, apesar de já ter falecido e de não ter assistido a minha vinda para o Legislativo. Perfeitamente, foi, e era mesmo. Casa Serra, 40 anos, e pensavam que ele, inclusive pensava, era alfaiataria, né? Magazine, alfaiataria. Que era alfaiate, né? Isso. Ele não sabia pregar botão, mas entendia de tecido barbaridade. Ele pegava o tecido assim, chamava só o feitio, que ele vendia para Casimira. O cara vinha com pano, o cliente, o freguês, ele pegava, pode fazer que é bom. Esse não é bom. Ele entendia muito de tecido, meu pai. E ficou, né? Casa Serra, os mais idosos, vamos dizer assim, era uma referência, que era a alfaiataria no centro de Santo André, e lá permaneceu. Ele tinha alfaiates? Tinha. Ele teve uma época, Admir, ele tinha mais ou menos 20 alfaiates dentro, e mais uns meia dúzia por fora, que trabalhavam em casa, né? E tinha uma assim, meia produção. Depois começou também a fazer uniformes para as indústrias. Então, Firestone, Pirelli, Rodia Seta, Rodia Química, Valizere. Eu sei porque eu participei com ele, trabalhei com ele mais de quase 20 anos. Então, acompanhei bem, né? Então, ele fazia os uniformes do pessoal e começou, dessas indústrias, e começou, até eu lembro do presidente da Firestone, o presidente da Rodia. O presidente da Firestone era o senhor King, Charles King, qualquer coisa assim. Que legal. Ia lá, tirava medida, o contramestre, que era o senhor Armando, né, de boas memórias, e desses uniformes passou para os diretores das empresas. Iam na loja, tiravam medida, fazia uma prova. Essa era a alfaiataria. Uma das coisas que a gente aprendeu nesses anos todos de memória, que as 3 primeiras grandes indústrias de Santo André e do ABC foram a Ipiranguinha, a Strafe, que era de móveis, cadeiras, e a Covaric. Lanifício. O Lanifício Covaric, a gente aprendeu, os antigos diziam, exportava os tecidos. Sim. E o exterior mandava de volta com o carimbo. Perfeitamente. Então, a boa qualidade da Casimira. O que a família Covaric não eram brasileiros, eles vieram, se não me engano, da Áustria. E montaram a fábrica em Santo André, você vê? Hoje, um dos descendentes é o professor Lúcio Covaric. Deve estar aposentado, foi professor da Universidade de São Paulo. Olha, Lúcio Covaric, né? Mas eu sei que eram da Europa, ou Áustria, ou Suíça, qualquer coisa assim. Eu lembro que meu pai fazia esses comentários. Nesse cenário do início do século passado, nasce, né, o Paulo. Sim. Paulo, eu queria que você fizesse um exercício junto com a gente da Santo André do seu tempo de menino, meninote e jovem. Começando da Covaric em direção ao Carlos Gomes. Sim. É impossível dizer tudo que existia, mas algumas coisas ficaram marcadas. Ficaram. Eu, em 1960, eu tinha 18 anos. Você vê, anos 60 que foi uma glória, né? Foi assim...
Eu tinha 18 anos, poxa, então... Não era nem Ocara, nem Panelinha. Não, aí que tá. Mas o Santo André, Oliveira Lima, Sim. Não era o calçadão, é óbvio, mas tinha, primeiro, Cine Itagará. Tinha 2 sessões no domingo, então tinha a primeira sessão das 7 às 9 e das 9 às 11 a segunda sessão. Então, terminava a primeira sessão às 9 horas, lógico, tinha aquela paquera, né? Conheci minha mulher também. A gente Me vinha fala subindo. o nome da sua esposa. Regina. Regina. Regina Helena. Aí eu lembro que na General Glicério tinha a padaria, a pizzaria do Dalólio. Tangará aqui, a pizzaria aqui. Mas na 15 de novembro tinha a pizzaria Joia, que eu lembro que ele descia o escadinha, tinha aquelas portas de bang-bang. Quer dizer, o restaurante Balderi, que ficava perto do Carlos Gomes, não tem nada a ver com a pizzaria Balderi? Não. Dalólio. Perfeito. Aí você ia subindo um pouco mais a Oliveira Lima, tinha a padaria matinal, que em cima era o Cara Clube. Então, o pessoal ficava na padaria, tudo, né, paquera, tudo, jovens, né? Subia mais um pouquinho, tinha a USA, que era a Associação Universitária de Santo André, era um salãozinho bem em frente à Rua 1º de Maio. 50 metros para cima, o que é que tinha? Quitandinha, sobre panelinha. A USA, eu aprendi com o Tininho, o Euclides Rocco Júnior, que ele fez arquitetura junto com o Chico Buarque. E ele trouxe o Chico para cantar na USA. Perfeitamente. Né? O Tidinho, amigo da gente, que eu morei um tempo morei um tempo na Monte Castelo, 10 anos na Monte Castelo, ele era meu vizinho de frente. Então nós tínhamos amizade daquele tempo de 15 anos, 16 anos, né? E hoje ele foi um dos que eu falei para você, do Antônio Chiarelli, foi um dos idealizadores de fazer um espaço cultural com o nome de Antônio Chiarelli. Porque Antônio Chiarelli foi o grande nome do Teatro Amador de Santo André. De Santo André. E faltava essa homenagem a ele. Hoje ele é nome de um espaço cultural, no saguão de entrada do Teatro Municipal. Você falou do Tidinho, eu lembrei dele. Certo, eu mas muito bem. continuando a Oliveira Lima. Vamos lá, vamos seguir. O Oliveira Lima onde ainda passava o ônibus. Passava o ônibus. Da aviação ABC e os ônibus da... EAOSA, Circular, como é, Vila Humaitá, tinha. E um pouco mais pra frente tinha o Quitandinha, que era o bar do seu Chico, português, amigo do meu pai da Fernanda. Panelinha. Ficava em cima o Clube do Xadrez. Junto ao Clube do Xadrez. Embaixo era... Que a sede do Panelinha não tinha. Era o Quitandinha que o Panelinha usava assim... Tá, informalmente. Informalmente. Subia mais um pouquinho, tinha a entrada do 1º de Maio, do ginásio. A famosa? Não. Ainda do lado não. era a caverna. A caverna. Tinha a entrada, que é da Oliveira Lima, uns 3 metrinhos assim, você ia para o ginásio de esporte. Mas do lado tinha outra entradinha, que era a caverna. Tá. Que você entrava depois, teve até um rink de patinação no fundo, pequeno, olha né? Só, Mas olha a só. caverna, 1º de Maio. Andava mais um pouquinho, Elisa Flacker. Tinha o Chora na Rampa, que é um bloco carnavalesco. Desfilou muito, não foi muito, porque acho que 2 anos depois virou Bronca Clube, que se uniram. Subia mais um pouquinho, Largo da Estátua, tinha a Padaria Ideal e o bar do Pan-Americano, que era do seu Sebastião e do seu Delaringa, da família Delaringa lá. Que era ali a gente, de sábado, todo mundo namorava, 11 horas se encontrava ali, no Largo da Estátua. E entrando à esquerda, Balderi. Balderi. Dalólio Balderi. O Balderi ficava em frente do Carlos Gomes, bem na esquina da Cesário Mota. E ali também era a turma do Bronca. Então, Carlos Gomes. E eu, quando mudei da Monte Caceiros, eu fui morar onde? Quase de frente do Carlos Gomes. Ali passando a Casa Serra, a Farmácia Glória, que era do seu Quinto Tombolato. Um dos primeiros prédios de apartamento em Santo André, acho que foi o 3º ou 4º, se não me engano, meu pai e o seu Quinto que construíram. Porque o primeiro, você me ensinou, falou outro dia... INPS. INPS. O prédio INPS, eu lembro bem porque... Que existe ainda hoje, não sei se pertence à Previdência, mas... Não, pertence à Previdência e a Prefeitura usa como a saúde. Ali concentra... Na 1º de Maio. Na 1º de Maio.
É o prédio mais antigo de Santo André, de 7, 8 andares, mais ou menos, né? Mas eu sei que depois o edifício Alvorada, que chamava, você vê que relacionado com Brasília, que foi inaugurado na época, em 60 e pouco. Tal. E meu pai com a loja ali, depois ficou fácil, né? Ele só atravessava a rua praticamente, é bem em frente. Então. E aquele tempo, né, não tinha garagem, né? Ninguém tinha carro. Ninguém tinha carro. Então, edifício Alvorada, acho que foi... Primeiro ateu. Não teve. Não, sem garagem. Um elevador, aquelas dificuldades, né, de 1960. Aquele prédio tem 60, deixa eu ver, 40, 60 anos já, o edifício Alvorada. E aí, essa é mais ou menos a história do centro de Santo André, né? Você vai falando, Paulo, a gente vai pensando assim, você vai agora, vai ter férias, as suas férias, você vai viajar. No retorno, vamos fazer esse passeio a pé. Vamos, fotografar cada espaço, contar para as pessoas. Prazer, olha, aqui onde. Nós temos pelo menos 3 nomes que não são oficiais, mas que a gente fala pra caramba. O bairro Bangu não existe, mas é o Bangu. É o Bangu. Panelinha não existe, mas, desculpa, o Quitandinha, o Largo Quitandinha, não existe o Largo Quitandinha. Não existe. Mas existe na prática. Né? Isso. E a Praça Largo da Estátua, não existe o Largo da Estátua, é em Praça Embaixador da Toledo. Mas para o andreense, para o ABC inteiro. Né? É mesmo. Então nós temos que contar para a sua juventude, né? Esses locais, a gente fotografar, mostrar, descobrir fotos antigas e colocar. Puxa vida, o maior prazer disso daí. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente já, 1960, nós vamos fazer uma viagem no tempo e chegar em 2022. Né? E eu queria colocar algumas coisas do atual governo do seu filho, que você teve uma participação importante, que a gente não pode esquecer. O primeiro aspecto é aquela bandeira na Praça Getúlio Vargas, o Adhemar de Barros, onde tem o monumento... Adhemar é da igreja. Getúlio Vargas. Eu sei, onde tem o monumento dos imigrantes. Hoje quem passa na Perimetral, vindo de Mauá, indo para Mauá, vindo para São Bernardo, vê uma bandeira enorme. Olha, eu sempre, modéstia à parte, eu sempre fui fã de bandeira e aquela foi uma colocação minha que primeira coisa que eu fiz, quando eu assumi o 1º de maio com o Mazzucato, 1990, não lembro o ano exatamente. Primeira coisa que eu fiz, pus uma bandeira do Brasil, no lugar mais alto do 1º de maio, em cima do ginásio que tem o nome do meu pai, Ginásio Américo Pinto Serra. Está lá, já trocaram, mas está lá ainda, eu acho assim, muito, assim, patriótico, né? Um negócio, sabe, é a bandeira do Brasil, meu Deus. Eu tinha pedido, eu falei, filho, tem uns pontos que merecem, né, uma bandeira. Aí ele falou, pai, só que vamos pôr a bandeira de Santo André. Eu falei, não, é do Brasil de Santo André, eu acho que é patriotismo da cidade, né? Tá. Do Brasil e da cidade. Até porque... E sabe quem doou, só para finalizar? Beneficência Portuguesa. Que doou a bandeira. Aquele pavilhão lá perto dos bombeiros. Isso, aquele e mais uma que puseram, acho que era Via do Estado, se não me engano. Que foi... Cada ponto de entrada, quem vem de São Caetano... A Beneficência patrocinou as duas? As duas, duas bandeiras. O Otaviano Gaiarson, nosso grande historiador, né, de saudosa memória, contou para a gente que a primeira bandeira municipal fora das capitais foi a de Santo André. E a apresentação foi feita no 1º de maio. E ele me deu uma foto da moça, eu acho que do ginásio do Estado, ou antes até do ginásio Santo André, levando a bandeira. Quer dizer, então, essa bandeira que está na Avenida dos Estados, que está em vários pontos da cidade. Agora já tem acho que meia dúzia nas entradas principais. Então quem vem de Mauá, essa da Praça dos Imigrantes, quem vem de São Caetano, quem vem de São Paulo. Nas entradas das cidades. Quem vem de São Bernardo. No nosso grupo de futebol Memofute tem um menino que estuda as bandeiras. Eu prometi para ele que eu iria mandar essa matéria da primeira bandeira, né, que é de Santo André, e eu não achava, achei outro dia nas minhas férias, vou mandar para ele. Bandeira é um ponto. Outro ponto importante, o seu Carlos Gomes de menino, quer dizer, na verdade era o Tangará, né? Não, mas aí que tá. O Carlos Gomes é mais o seu pai? Não, meu também o seu. Você participou da sessão do amendoim? Muito. De sexta-feira.
Sexta-feira. De sexta-feira tinha a sessão do amendoim, passava um Bang Bang, era Durango Kid, Rocky Lane, Eddie Murphy, Eddie Murphy, o baixinho, Bob... White Arp. Não, mas o Bob... o Roy Rogers. Roy Rogers. E tinha um seriado depois, passava o Flash Gordon, filmes do Tarzan, por exemplo, Mazzaropi, no Carlos Gomes, isso. O Tangará era mais da elite, né? O Carlos Gomes era mais popular. Mais popular. Agora, a Sessão do Amendoim era muito divertida, assim, tinha a parte de baixo e a plateia em cima, a plateia... O camarote lá. Não era camarote. Era bem simples também. O Tangará já era almofadada, já era uma puma. Puma. O Tangará é puma. O Carlos Gomes não. Era popular mesmo. E vinha um pessoal, na sexta-feira tinha sempre um farveste e depois passava seriado. Ou 2 filmes, inclusive. Às vezes não tinha seriado, passava. Um farveste, o Tarzan, coisa parecida, né? E quando dava o primeiro gongo, a turma já ficava meio preparada, que dava 3 sinais. Aquela cortina bordô, em cima aquele dístico. Que está lá até hoje. Não está mais. O dístico do Carlos Gomes? Do Carlos Gomes. Não está? Eu fui na reinauguração, aquilo era muito, sabe, 6 pontas, era uma estrela de 6 pontas, se não me engano. A turma ficava tudo de madeira, né? Mas a sessão do amendoim, o pessoal, quando dava o segundo bom, o gongo. No terceiro, o pessoal de cima jogava amendoim embaixo e tinha aquele batia nas cadeiras de madeira, que era de madeira, né? Aí, aquela barulheira, depois começava o filme, era silêncio, né? Então, essa era a famosa sessão do amendoim. Você jogava amendoim? Eu jogava para cima quando eu pegava. Se jogava, porque eu sentava embaixo. Tá certo. Você tem que ficar assim na cadeira, né? Não dá para ficar que levar amenizar na cabeça. O Carlos Gomes, houve um movimento muito grande, o SOS Carlos Gomes, para que não fosse transformado em estacionamento. Chegou a ser estacionamento, voltou a ser loja. Não sei. Loja de aí o Celso Daniel desapropriou, e o Newton Brandão pagou. O Brandão sempre falava, o Celso desapropriou, mas quem pagou fui eu. Mas ficou lá, foi reinaugurado tudo, mas não foi para frente e a gente continuava pela Coluna Memória, pessoal do GIPEM, Aidan, com grana, com todos os prefeitos, vamos recuperar. E agora o Cine Carlos Gomes voltou. Tá recuperado, tá assim moderno. Eu acho que faz 15 dias teve a Orquestra Sinfônica lá. Isso. Lotado assim, porque ainda está assim, modesto, né? Mas a ideia, se você vê a parte de cima do Carlos Gomes, vai montar um restaurante ali, acho que está em licitação, se não me falha a memória. Eu fui na reinauguração e eu vi a parte de cima. Né? Foi tudo que só aproveitou as paredes mesmo, que não tinha mais comissões. Mas o Carlos Gomes é um caixotão. Se a gente quiser encontrar uma beleza arquitetônica, não vai encontrar. Ele vale pelo simbolismo. Né? É um prédio de 1925. Né? A cidade operária. O seu pai tinha 4 anos de Covarique. Isso mesmo. Não é? Mas e tinha, no Carlos Gomes, eu lembro bem de um pipoqueiro chamado Carlinhos. Olha, ele serviu pipoca para 3 gerações da minha família. Olha. Para o meu pai, para mim e para o Paulinho. Tá vendo? O Paulinho foi dos últimos que é muito as pessoas de mais idade sabem, né? O Carlinhos. Ele vinha morar na Vila São, vinha com o carrinho toda noite, vinha lá. E tinha um movimento tremendo, né? Na reinauguração, o Paulinho falou que o primeiro filme que ele assistiu no Carlos Gomes foi aquele macacão. O King. Então, ele chorou. Ele chorou. Ele morreu. Ele saindo do cinema, eu, minha mulher e ele. Ele chorou na saída. O macaco morreu, coisa parecida. Nós fizemos essa viagem, nós vamos voltar para 2022 para falar de Paranapiacaba, mas eu queria voltar um pouquinho, quando seus 18 anos, é verdade que você tem mais de 1000 gols? Olha... O Pelé chegou a 1000 e pouco. Então, eu era... Bom, minha carreira futebolística, né? Que eu joguei basquete e futebol, meus 2 esportes
Inclusive, com 54 anos, eu fui entrevistado pelo Diário como talento amador. Vê se pode conseguir. Naquele ano, no Campeonato 1º de Maio, Areião, eu fiz 66 gols num campeonato. Aí, quando teve o 1º de Maio, quando fez 100 anos, não, 100 ou 105, me deram uma placa, né? O artilheiro mais ilustre. E dizem, né? Eu não contei, óbvio, mas tem um que diz que foi o vice-artilheiro, que ele falou, eu também fiz, mas ele disse que ele contou, de que eu passei de 1000 gols. Que legal. No 1º de Maio, e também é lógico, eu fui centroavante da Cooperódia, OAB, fui centroavante da OAB 5 anos. Então, da UAB, Bronca Clube. vocês foram campeões quase no Parque São Jorge e foi decidir no São Caetano, lá na Cleto Campanella. Isso, ficamos campeões uma vez no Pacaembu, mas na primeira vez, em 85, era Grande São Paulo. Todas as OAB participavam, e muito bem organizado o campeonato, inclusive. Tanto que a final, Santo André e Guarulhos, eu era o capitão do time, quem foi ser juiz foi o Roberto Nunes Morgado. Morgadinho. Morgadinho, que já faleceu também. Também faleceu. Mas aí eu sei que o jogo estava duro lá, faltando 5-1-0 pro Guarulhos, né? Peguei uma bola meio esquisita, deu uma... Entrou no ângulo, diz que foi um gol espírita. Empatou o jogo. Aí eu era o capitão. Guarulhos. Não tem condições de queremos prorrogação. Foi Morgado. Olha o Forte, tudo apagado. Parque São Jorge, do Corinthians. Fazendinha, 85. 85. Aí o Morgado, eu resolvo. Novo jogo. Guarulhos na ponta dos cascos. Nós, tudo estrupiado. Santo André, os reservas, nós tudo machucado. Aí, novo jogo, no SAD. O tempo do SAD. Ganhamos 2-1. Eu fiz também um gol lá de cabeça, lá 1-0 para Guarulhos, empatei, faltando 5 minutos. Hoje ele é promotor, inclusive, o Tuca, né? O Alexandre Eurasmo, fez o nosso gol e ficamos campeões, né? Esse foi muito assim festejado e, sabe, ficamos uma alegria tremenda, né? Nós temos 5 minutos. Nesses 5 minutos eu queria que você falasse um pouco da Nova Paranapiacaba. Paranapiacaba aqui também. Paranapiacaba, quando em 2000... Sempre querida e sempre esquecida. Isso. Bem lembrado desse slogan aí, esquecida. Estava, né? Agora tá bonita. Tá bonita. Sou testemunha. Em 2017, numa primeira vez, vou para Paranapiacaba. Umas senhoras de lá, alguém me reconheceu, pai do prefeito, me levou na igreja. A igreja chovia mais dentro do que fora, né? Quando o telhado assim, devia ser assim. Por dentro, a porta quebrada, aquela porta de entrada. Aí ela veio, o Avamilê não prometeu nada, o Aidan prometeu nada, o Grana prometeu nada. E seu filho? Eu vou cobrar. Vou cobrar e, olha, a prefeitura não pode ter, não tinha dinheiro também. E é particular? É particular. Nós vamos fazer. Peguei uns amigos, comecei. E tem uma história muito interessante, Ademir, que é mão divina mesmo, eu acredito. Tem uma família Zarzur de São Paulo. Zarzur. Eles tinham um filho que adorava Paranapiacaba. O que aconteceu? Morreu num acidente, não lá, em algum lugar. E nesse dia, num dos dias de Paranapiacaba, a gente estava começando a reforma, vendo, né? Eles foram lá. Aí me apresentaram junto. O Dario de Ribeirão Pires é um cara também sensacional lá, que ajuda bastante. Mora em Ribeirão e frequenta muito Paranapiacaba. Apresentou, conversando, meu filho adorava fazer trilha aqui, Nós vamos reformar a igreja. Eu quero participar. Fizemos orçamento. Telhado, R$45 mil. Eu pago. Eles. Eu pago. Pô, caiu do céu, né? Porque gastamos quase R$100 mil, tudo com doação. O que é que eu fiz? Fizemos um mirante lá. Tá tudo meio bagunçado. Mandei fazer o cimentado. Eu entendi um pouco de obra. Pus 2 bancos, joguei pedrinha e tal. Cortou aqueles matos grandes que estavam, né?
O cemitério estava todo coberto de mato. Isso. O cemitério também deu uma reformada. Tá bonito. E hoje tem gente que cuida. Aquilo é um museu, sabe? É um museu a céu aberto. Mas só para finalizar, o que eu fiz? Eu pus lá, Mirante Alexandre Zarzur, o menino que faleceu. Bacana. Está lá, uma plaquinha, não precisa pedir para ninguém. Eu troquei ideia lá com o pessoal que ajudou, vamos pôr o nome do menino que faleceu. Você vê, o pai e a mãe lá, 45 mil reais do telhado eles pagaram. Que o principal, se o telhado está bom, não chove mais dentro. Não, depois a reforma foi amigos, né? Eu lembro que eu cheguei a publicar a lista de quem contribuiu. Perfeitamente. Aquela porta, a recuperação daquela porta é uma obra de arte. Né? Tem história. O cidadão que reformou essa porta, ele não cobrou nada, ele fez tudo isso a troco de um maquinário de plena, não sei o que, uma Copafer doou. O seu Adilson doou para ele fez a porta, foi buscar madeira da época própria, da época que tinha lá em estoque, e era um orçamento grande também. Você vê, a porta está lá, é lógico, tem um pedaço, mas é toda madeira original de 1889. Olha. Pessoal, visitem Paranapiacaba. A igreja é na Vila Portuguesa. Sim. Né? A Vila, você passa na ponte, vai para a Vila Ferroviária, o castelinho está lindo. Existem pelo menos mais dois museus, a família ferroviária, um museu de antiguidades, o mercado está lindo, a sinalização, e o campo, o estádio, o Monumental do Serrano, é o mais antigo campo de futebol, estádio de futebol hoje do Brasil. Do Brasil, oficial. E ele vai ser inaugurado. Há problemas de chuva, há problemas adiar, mas não tem problema. Ele vai ser inaugurado com a Portuguesa de Desportos. Olha, o presidente é muito meu amigo. Vou ver se eu consigo com o prefeito e com o Picarelli. Trazer a Portuguesa. E com o Picarelli, porque é uma aliás, o Fábio Picarelli é um apaixonado, né? Não, dizer, ele caiu como uma luva com o secretário de Meio Ambiente. Isso. E ele é advogado. Não tem problema. Mas a igreja, o monumento ao Cristo Redentor em Campo Grande vai ser iniciada a recuperação. Já começou. No sistema da igreja do Bom Jesus. Tudo com doação. Já conseguiram uma parte. Hoje já me mandaram foto, já está destelhado. Tem que trocar todo o bandeiramento. O Cristo vai ganhar a mão novamente? Um dos que coordena lá já falou, olha, eu vou fazer de gesso uma mão, porque deram um tiro, alguém raivoso. Porque chovia muito, ele não parava de chover. Qualquer coisa assim. Paulo Serra. Pois não. Parabéns. Muito 80 obrigado. anos de idade. Muito Muita obrigado. saúde. Eu gostaria que você deixasse marcado grande. uma mensagem que vai anteceder os seus 85 e depois os seus 90 anos, quando nós vamos voltar aqui para conversar com você. Se Deus quiser. Não, eu queria primeiro agradecer o Ademir Médici, os meninos que estão também fazendo a gravação, tiveram que deslocar, vir na minha casa, né? Mas é muito longe, né? É muito longe do jornal. Teve que atravessar toda a praça, não é? Mas é um prazer muito grande participar, viu? E falar sobre Santo André, falar do 1º de maio, da Beneficência Portuguesa, que o 1º de maio, Ademir, eu conheci praticamente minha esposa lá, meu pai conheceu minha mãe lá, e o Fausto, meu cunhado, conheceu Marlene lá, ó. Então, saber. Saudades do seu Fausto. Né? Fausto. Marlene, braço direito da coluna Memória, no seu início, quando ninguém acreditava muito na memória, ela foi lá, a secretária do Euclides Menato, que depois fica no lugar do Neguinho, lá de Ribeirão Pires, na estatística da prefeitura. Marlene, um grande abraço para você. Departamento de Estatística. Então, é essa mensagem que eu tenho. Paranapiacaba, visitem, como o Ademir falou, merece ser visitado, é uma vila inglesa, mesclada com os portugueses, como ele falou, o primeiro campo de futebol, a igreja 1889, uma igreja que hoje já estão realizados batizados, casamentos, hoje, já faz um tempo, né, que já faz 3 anos. Conseguimos repintar agora, faz um mês que acabou a pintura lá. Legal. Acabou a pintura da igreja grande e passou para a reforma da capela do Campo Grande. Campo Grande. Certo. Mas olha,
Prazer muito grande, olha, a gente fica até meio emocionado de falar de Santo André, da família, das famílias tradicionais que a gente conhece, e outra alegria, outra honra que eu tenho é que meu filho é o prefeito de Santo André e está cumprindo o papel direitinho, muito preocupado com os munícipes, com os andreenses. Sem esquecer da memória e da história. Isso mesmo. Mais uma vez. Mais uma vez. Força, saúde. Muito obrigado, muito obrigado.